E aí, minha gente, sejam bem-vindos então ao vídeo da terça-feira. E hoje nós iremos conversar sobre o tema ruminando sobre ruminar. Então, entendido ontem com a nossa amiga Camila que as regras de saúde, certo? Que Deus deixou para quais animais devemos comer ou não comer. Nós iremos estar entendendo um contexto hoje que acho que praticamente todos os adventistas já escutaram por aí e muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. Nós entendemos que os sacrifícios que eram feitos no Israel antigo, que nós estudamos ao longo do trimestre, ele foi abolido na cruz do Calvário através da morte de Jesus. Só que assim, tem muitas pessoas que acreditam que esse tipo de lei, né, as leis de saúde, elas foram abolidas também nesse mesmo contexto. Então, por isso que eu gostaria já de estar chamando a minha amiga Camila aqui, para estar a gente assim desvendar esse negócio, Camila, porque realmente as pessoas acreditam nisso. E aí, é verdade ou não é verdade? Elas acreditam muito nisso. Tem pessoas, né, que elas argumentam de que argumentam mesmo de verdade, que após a morte de Jesus, foi liberado consumir todo tipo de animal. E isso não é verdade. Isso nunca foi dito por Deus. Certo, então agora nós iremos abranger, eu e a Camila aqui, dois contextos que aparentemente as pessoas acreditam que essas duas histórias que vamos ler aqui se tratam de contextos que a Bíblia fala, ó, foi abolida a lei de saúde. Então, Camille, vai lá. Primeiro texto, eu queria que você abrisse, é lá dos Evangelhos, Marcos 7, o versículo 18 e o versículo 19. Beleza. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Complicada essa, né? Aí dá uma confundida, hein? Mas Dá. tem um outro verso aí. Qual que é o próximo agora? O próximo agora é Atos 10, 14, 15 e 28. Ok, então diz assim, ó, de modo nenhum, senhor Pedro, né, que estava falando isso, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou da segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. E além disso, temos o versículo 28 para finalizar aqui, né? Ele disse assim, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não devia chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Minha amiga, vamos lá, por que essas duas histórias que acabamos de ler aqui, elas não se tratam da abolição das leis de saúde, do que devemos comer, quais carnes comer ou não? Muitas pessoas usam esses versículos, né, para meio que justificar, pode comer qualquer tipo ou consumir qualquer tipo de alimento, porém isso não é verdade. Se a gente pegar o contexto, porque a Bíblia é toda cheia dos contextos, né? Certo. Então, quando a gente pegar o contexto de Marcos, por exemplo, a gente está num contexto muito diferente que fala, exemplificando na questão de lavar as mãos antes de consumir o alimento. Os fariseus, eles tinham uma tradição muito forte em relação a isso, de que as pessoas deveriam lavar as mãos antes de comer. Sim. E aí eles chamavam isso os alimentos de impuros, quando você não lavava as mãos antes de ingerir. Então, no caso, ele está falando nesse contexto. Ok, e agora o de Atos, o que a gente enxerga aqui em Atos? O de Atos é um contexto de que Pedro tinha um preconceito em relação da mistura dos judeus com os gentios. Então, Pedro ele se negava a pregar aos gentios porque ele acreditava que não deveria haver a mistura desses dois povos. Porém, Deus foi lá e explicou para ele de que não era dessa maneira. O evangelho ele tem que ser aberto a todos os tipos de pessoas. Então, a partir desse ensinamento, Pedro abriu mais a mente e percebeu que realmente em Cristo Jesus somos todos um. É isso aí, minha amiga. Exatamente. Então, aqui, ó, em Marcos 7, nós vemos aqui no versículo 7, né, falando, os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Aqui não tinha nada a ver com relação à lei. Os judeus eles foram questionar a Jesus sobre essa cerimônia, porque eles... Da tradição dos fariseus. Isso aí. Eles viram que os discípulos, eles não lavavam as mãos antes de comer do mesmo jeito que eles faziam.
Então aí, você sabe, né? Os fariseus nem gostavam de questionar, né? Com certeza. Tudo que eles vinham ali, eles arrumavam algum pretexto para ficar enchendo o saco de Jesus. Então esse aqui não foi um contexto diferente. Então eles foram especialmente questionar sobre essa situação. E Cristo termina no versículo 19 falando que os animais, eles são... Não importa ali se os animais são puros ou impuros. Ali é a questão da tradição, que ali eles estavam usando aquele contexto de lavar as mãos só para se dizer que eles eram mais santos ou não. Exatamente. Das outras pessoas. Então, aí Jesus fala, né? O que adianta você lavar a mão, mas seu coração tá cheio de coisa ruim. Então, isso que sai da sua boca é o que é. Exatamente. Os fariseus tinham um preconceito muito grande, né? E Jesus veio, de alguma forma, quebrar esses tabus. Ele veio quebrar essa questão e dizer que o evangelho são para todas as pessoas e que ele tem que alcançar todos os corações possíveis. E os fariseus tinham essa coisa que barrava. E aí, finalizando com essa sua frase... Quando vamos para Atos 10, nós enxergamos que Pedro, ele fala isso para Jesus. Sim, Jesus, eu não como esse tipo de animais. Aí ele aparece, né, os diversos tipos de animais lá, os que, por exemplo, acho que até o porquinho deve ter aparecido, a com cobra, certeza. Esses amiguinhos todos aqui. E ele falou, não como dessas coisas. Então, se a lei de saúde tinha sido abolida na Cruz do Calvário, Atos 10 já foram depois da Cruz do Calvário. Exatamente, certo? Não teria o porquê Pedro continuar guardando as leis de saúde, né? Ele poderia já estar comendo já o porquinho à vontade, né? Mas ele não quis fazer isso. Exatamente. Certo? Então, ou ele não quis ou não foi abolida a lei de saúde. E com certeza nós enxergamos aqui que não existe versículo algum que se trata sobre a abolição da lei de saúde. Então, se você acha que as leis de saúde lá de Levítico hoje não servem mais para nada, aí eu acho que... É uma visão um pouco equivocada, né? Então, porque a Bíblia, essas duas histórias aqui são as que o pessoal mais fala. E aqui não tinha nada a ver com animais puros e impuros e o pessoal se confunde, né? E fica de lição, então, gente, pra gente aí... adotar, né, o que Deus diz para nós. Exatamente. Porque, Camille, Deus, ele é o nosso criador, certo? Então, exatamente. Ele que tem o nosso manual de instrução, certo? Sim. Se ele que é o dono, será que ele não vai saber cuidar melhor da gente? Com certeza. Ele deixa isso muito exemplificado na Bíblia, né? Tá tudo lá. É só a gente olhar e ver e viver de acordo com o que ele quer para nós, pois a vontade dele é, de fato, a melhor vontade, né? É isso aí. Então, até o vídeo de amanhã. Até o vídeo de amanhã, gente. Beijinho, tchau, tchau.